Há uma mulher que servia a deuses pagãos. Há uma mulher que era filha de um sacerdote. É como se fosse de um bispo, um pastor de uma igreja idólatra. E automaticamente José se conecta com esta mulher, se conecta com Asenate e geram um filho chamado Manassés. É impressionante que no tempo do Egito, naquele tempo, na cultura do Egito, eles acreditavam na transferência de dons e capacidades por intermédio do sexo, por intermédio da junção, de se conhecer. Eles acreditavam que se eu me envolvesse com alguém, automaticamente o que ele carrega, as qualidades, as virtudes, eu teria em mim. Por isso que não é por acaso que a mulher de Potifar tentou se envolver com José, porque a mulher de Potifar deu conta das capacidades, deu conta das coisas que José carregava e tentou se conectar com ele, tentou lhe trazer para que José, por intermédio dele, gerasse um fruto que traria os mesmos dons, as mesmas capacidades ao Egito. Então, eles sabiam que por intermédio do sexo haveria uma transferência dessa capacidade, haveria uma transferência dos dons. E Faraó conectou a José com Asenate e geraram um filho chamado Manassés. O nome Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa do meu pai. Significando que José no Egito, depois de um tempo, esqueceu que ele era hebreu, que ele era filho de Jacó, que ele era descendente de Abraão, que ele era servo do Deus de Isaac, Jacó. Aleluia. Ele esqueceu. O nome Manassés lhe faz esquecer. Ele esqueceu que era crente. Aplicamos na nossa vida. Muitos de nós somos colocados em determinados cargos, somos colocados em determinadas situações, em determinados patamares. Nos é atribuído poder e nós esquecemos de onde nós estamos a vir, esquecemos da casa de nosso pai. Aí começa o problema da vida de um crente. Quando esquece da casa do pai, quando esquece do cheiro do pai, quando esquece de como é bom estar em comunhão com o pai, como é bom estar no altar do pai. Todo crente, quando está envolvido em determinada situação e esquece que tem um pai, esquece da casa do pai, ele acaba por se desviar, ele acaba por se esquecer do altar. E o nosso tema é voltando ao altar de adoração. Primeiro, para voltar é porque você esqueceu, é porque você se desviou. E nesse caso, José esqueceu-se. E José, eu não sei como é que era o culto, não sei como é que era o domingo na casa de José, porque a Asenate era filha do sumo sacerdote On, e ele era servo do Deus vivo. Aplicamos aqui para pessoas que se entregam para o jugo desigual. Como é que vai ser o vosso culto em casa? Como é que vão se entender em casa? Imagine, Asenate quer fazer um culto ao Deus de On, mas ele não pode. E Asenate, pelo facto dos filhos serem egípcios, ela praticamente, cogitando aqui, levava os filhos no templo idólatra. Como é que era o culto? E José aceita essa anarquia dentro de casa. E nós também acabamos de ler no livro de Juízes 16 a vida de um homem
que foi chamado para um tempo específico, com uma unção específica, chamado como juiz para libertar o povo de Israel. Esse homem chama Sansão. Sansão, para ser nascido, para ser gerado, houve a necessidade de ter a intervenção do anjo. A Bíblia fala que desceu um anjo e falou com a mulher de Manoá: você vai ter um filho e ele será Sansão. E o anjo dá especificações para a mulher de Manoá: você não pode beber bebida forte, não pode tocar em coisas imundas. Aqui há uma restrição para aqueles que carregam alguma coisa de Deus. Todo mundo que carrega alguma coisa de Deus, alguma coisa grande de Deus, Deus vai te trazer restrições. Não temos como viver o propósito de Deus e se envolver em tudo. Na igreja é você, na festa é você, na fofoca é você. Não temos como. Quem foi chamado por Deus automaticamente terá restrições na sua vida. Restrições, não podemos tocar em tudo, não podemos beber bebida forte, não podemos tocar em coisa imunda. Essas foram as restrições para a mãe de Sansão, mulher de Manoá, que carregava um homem que iria libertar o povo, queria trazer libertação para o povo de Israel. E no versículo que nós lemos, a Bíblia fala primeiro que José, ou seja, Sansão, subiu para a cidade de Gaza e encontrou aí uma mulher e a conheceu. Esse termo, a conheceu, fala de intimidade sexual. Conheceu uma prostituta aí, dormiram juntos. Sansão começou a brincar com a unção e o propósito que havia para a vida dele. Começou a brincar, começou a andar à toa, e ele se conhece com uma prostituta. E a Bíblia fala que, se apercebendo os filisteus que Sansão estava na cidade e que dormia com uma prostituta, cercaram para matar Sansão. Mas a Bíblia fala que ele não ficou toda a noite aí. E quando saiu, Sansão arrancou os portões da cidade, pegou os portões e subiu com os portões. Imagina a força de Sansão, imagine a unção de Sansão. Levar o portão da cidade, pegar o portão da cidade e carregá-lo para o monte. É muita unção, é muita graça. Deus estava com ele, mas ele começou a brincar com o pecado. Ele começou a brincar com o pecado. É impressionante que Sansão peca a primeira vez, pecou com uma prostituta. Não há registro de que o Espírito, não há registro de que o Senhor o abandonou. Tudo começa assim, parece ser um pecado pequeno, parece ser um início, parece ser um beijinho, parece ser, mas é o início do precipício. Parece que são coisas normais. Sansão dormiu com uma prostituta, mas arrancou os portões da cidade. Ainda tinha força para arrancar, ainda tinha força para bater, para matar, lutar com os filisteus. É o que acontece conosco. Você peca hoje, consegues orar, oras por alguém que fica curado, e você se acostuma com o pecado. Você se acostuma em brincar com a comunhão com Deus. Você se acostuma em estar distante. Ele pecou, mas não aconteceu nada. Ele pegou os portões e levou para o alto. Não sempre que você peca e consegues ainda fazer a obra de Deus, não significa que Deus aprova isso. Ele está a te dar tempo para se arrepender. Está a te dar tempo para você se organizar.
versículos para baixo, que depois Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. E o impressionante é que não era para uma coisa ocasional. A Bíblia fala que Sansão se apaixonou, se afeiçoou a uma mulher chamada Dalila. E é impressionante que Dalila, desde o momento em que se encontrou com Sansão, só queria saber de que forma eu te deixo fraco. De que forma eu te deixo fraco? Como é que você fica fraco? Porque ela recebeu propostas dos filisteus: nos entrega a Sansão e nós te pagaremos. E Sansão, apaixonado pelo pecado, não via que Dalila procurava forma para destruí-lo, procurava forma para amarrá-lo. E Dalila foi perguntando, e Sansão brincava. Sansão e Dalila brincavam de pecar, brincavam de fazer as coisas. E Dalila perguntava: de que forma eu consigo te colocar fraco? A Bíblia fala que ele falava: se me amarrares com corda tal e corda tal que nunca amarraram ninguém, eu ficarei fraco. E Dalila experimentava. Depois de um bom sexo, Sansão apagava e Dalila o amarrava. Porque é impressionante que Sansão apagava e Dalila o amarrava e gritava: Sansão, os filisteus vieram. E Sansão levantava com toda a força, rebentava as cordas e estava pronto para bater, estava pronto para lutar com os filisteus. Segunda vez, mesma situação. E depois diz os versículos para baixo que Sansão falou a Dalila: se tocares, se teceres algum tecido na minha cabeça, nas minhas tranças, eu ficarei fraco. É impressionante que Dalila ainda não cortou o cabelo de Sansão, mas Sansão já permitiu Dalila tocar no altar. Sansão permitiu Dalila tocar no lugar da comunhão. O cabelo para Sansão demonstrava a comunhão que ele tinha com Deus. Era uma instrução que ele seria nazireu, não podia passar navalha, não podia brincar com o cabelo. Você sabe que é chamado para pregador, chamado para intercessor, mas você brinca de não orar, você brinca de entregar a tua comunhão, você entrega os segredos. E Sansão entregou os segredos. E Dalila novamente disse a Sansão: os filisteus estão aqui. E Sansão levanta, tira o que lhe meteram nas tranças, novamente está pronto. Não caiu aí, mas já permitiu Dalila tocar naquilo que era o altar dele. A comunhão com Deus era por intermédio daquele cabelo. Por causa de brincadeiras. E diz o versículo para baixo que Dalila ficou triste, se entristeceu, fez aí umas se organizou e falou para Sansão: você brinca comigo, por que estás a brincar comigo? Não me falaste a verdade. Mas é impressionante, quem é que aceita ficar com uma mulher que toda hora só quer saber como é que você fica fraco? Todos os dias, Dalila, como é que você fica fraco? Sansão inventa lá uma coisa. Como é que você fica fraco? Sansão inventa uma coisa. É impressionante. Você está a namorar com alguém, está a te perguntar como é que você deixa ir da igreja. Você está a falar: não, me tenta assim.
Estás a namorar com alguém e está a te perguntar como é que você para de orar. Você está falando, não, me beija. Estás a namorar com alguém e ele está a te perguntar como é que você fica fraco. E você está a dar instruções para ter fraqueza em você. Você não dá conta que essa pessoa quer te deixar cair. O pecado nos deixa cego. Sansão estava cego nas mãos de Dalila. A satisfação dele, a satisfação biológica, lhe fez esquecer da comunhão que ele tinha com Deus. Lhe fez esquecer do altar. Lhe fez esquecer dos conselhos do pai. Lhe fez esquecer porque os pais lhe falavam, não tem mulher dentre os teus irmãos para você casar com ela. Mas Sansão queria alguém de fora, alguém ímpia, alguém não crente. Nossas irmãs têm o vício de brincar com eu vou lhe converter, eu vou lhe converter, vou lhe pregar o evangelho. De pregar, escolhe alguém dentre os teus irmãos. Escolhe alguém dentre os teus irmãos. Ah não, na igreja todos os irmãos, já não tem homem para mim. Escolhe alguém dentre os teus irmãos. E você quer escolher alguém de fora. Aleluia. Escolhe alguém dentre os teus irmãos. Mas você quer fazer estágio do Espírito Santo. A Bíblia já fala que Ele é que vos convencerá do pecado, do juízo. Mas você quer convencer o teu namorado, a tua namorada do juízo. E Sansão cedeu à pressão de Dalila. Cedeu à pressão de... Eu não entendo o que Dalila fez para que Sansão abrisse mão da comunhão com Deus, abrisse mão do altar e entregar de mão beijada. Eu vou ficar fraco se você me cortar os cabelos. Se você passar navalha nos meus cabelos, eu fico fraco. Não sei o que ele estava a pensar ao se entregar. E diz o versículo para baixo, que quando Dalila gritou, Sansão, os filisteus, os teus inimigos chegaram. Sansão tentou levantar. Diz a Bíblia que não sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava com ele. Não sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava com ele. É perigoso quando Deus te entrega as tuas paixões. É perigoso quando você fica tão especialista que você não aceita a repreensão, que você não aceita voltar ao altar. Deus te entrega aos teus pecados, Deus te entrega as tuas paixões. E quando Deus te entrega, Deus te abandonar, quem vai te recolher? Quem vai te recolher? Tem pessoas aqui que estão a brincar com o pecado. Estão a brincar e você acha, é só mais uma coisinha, é só mais isso, é só mais uma pornografia, é só mais uma masturbação. Deus vai te entregar. A pior coisa que pode acontecer a um homem é Deus lhe entregar as suas paixões infames. Diz o versículo
versículo que não sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava com ele. Tem pessoas aqui na igreja, não sabe ele que o Espírito do Senhor já não está com ele. Pessoas que cantam, pessoas que pregam, já não sabem que o Espírito do Senhor já não está com ele. Perderam-se no altar, fugiram do altar há muito tempo, saíram do lugar da comunhão. Alguns ainda nunca tiveram nem lugar da comunhão. Não sabes você que sempre que você peca, entristeces o Espírito Santo? Sempre que você se afasta do altar, você entristece a Deus. Pessoas que estão aqui só são crentes por costume, só são crentes porque têm que vir, já não têm mais aonde ir, mas não sabem eles que o Espírito Santo já não está com ele. Como é que nós vamos viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, sem comunhão, sem altar? Abandonamos o altar há muito tempo, abandonamos o lugar da comunhão. Tem pessoas aqui, de domingo a domingo estão aqui, mas não tem tempo de oração, não tem tempo de meditação. O altar quebrou-se. Brincaram tanto que o altar quebrou-se. Por isso que você perdeu a sensibilidade. Por vezes o culto está a acontecer, momento de louvor, os outros se derramam, você está a olhar, perdeste a sensibilidade. Se envolveste tanto com o pecado, se envolveste tanto com as coisas desse mundo, que perdeste a sensibilidade. Não tem como crente que está em comunhão com Deus, crente que o altar está em pé, estar aqui no momento de louvor e estar atrapalhado com outras coisas. Não tem como. Por isso que se tornaram insensíveis. As coisas de Deus já não acendem o seu coração, já não acendem a sua alma. Você pode ouvir todo tipo de palavra, mas a tua alma não acende. O teu espírito não pula. Você não se enche de Deus, porque você se envolveu tanto com o pecado, se envolveu tanto, você esqueceu do altar de adoração. Do altar de adoração. Nós não estamos a falar de altar de pedra, não estamos a falar da igreja. Diz a palavra, João 4, nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito. Eu estou a falar do altar pessoal. O altar pessoal. Talvez você pode pensar que eu venho à igreja, talvez você pode pensar que eu dou dízimo, talvez você pode pensar que eu dou oferta, participo nas conferências. Não, isso não é o altar. O altar é pessoal. O altar é a tua comunhão pessoal com Deus. Não sabes você que o Espírito do Senhor já não está contigo? A maior tentação de todos aqueles que são chamados para um propósito grande será através do sexo, através do sexo oposto. Todos aqueles que têm um propósito grande serão tentados nessa área sexual. Por isso que Sansão foi alguém projetado com uma unção de juiz, mas ele cedeu à tentação sexual. Ele cedeu, ele se entregou. E voltando na história de José, a Bíblia fala que os seus irmãos foram ao Egito para comprar mantimentos por causa do tempo de escassez que havia. Depois tem uma história que não precisamos aqui frisar, mas diz a palavra
que depois de 3 encontros, José decidiu se revelar aos seus irmãos. Alguém que andou durante muito tempo como Zafenat-Paneia, alguém que se identificava pelo cargo, alguém que se identificava como Zafenat-Paneia, depois de muito tempo, se apresentou aos seus irmãos: eu sou José. Ele lembrou de quem ele era. Ele voltou a pensar nas coisas do pai. Ele voltou a pensar na terra dele. Ele voltou a pensar no Deus de Abraão. E ele pergunta: vive o meu pai? O meu pai ainda está vivo. Ele voltou a ser José. A Bíblia fala: lembra-te aonde caíste, aonde falhaste. Lembra-te. Lembra-te. Estou a falar para ti: lembra-te aonde caíste. E volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. Não queremos aqui condenar-te. Não queremos aqui trazer uma apologia de que quem errou, quem falhou, quem se envolveu com o pecado já não tem como voltar ao altar de adoração. Então nós queríamos dizer: você que sente que perdeu a comunhão com Deus, volta ao altar de adoração. Volte a se relacionar com Deus. Volte a se relacionar com o Pai. Volte às orações à madrugada. Volte a falar com Deus. Volte a falar com Ele. Volte a ter a chama pelo propósito de Deus. Amados, a coisa mais importante nessa vida é cumprir os propósitos de Deus. Nem bens materiais, nem carro, nem casa, nem status, nada é mais importante do que cumprir os propósitos pelo qual nós nascemos. Diz a palavra que Sansão, em outros termos, se arrependeu e pediu força novamente a Deus. E diz a palavra, embora de forma drástica, mas Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que na sua vida. Ele se arrependeu. Aleluia. Há chance para aquele que pecou. Há chance para aquele que está a falhar. Há chance para aquele que diz: não sei como sair dessa situação, não sei como voltar ao altar. Há chance para você. Diz a palavra que Pedro negou a Jesus, mas Jesus foi ao encontro dele e lhe perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro negou 3 vezes. Jesus lhe perguntou 3 vezes: tu me amas? Independentemente das falhas de Pedro, independentemente do que Pedro fez, negou o mestre, mas o mestre lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. É para te dizer que Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus está disposto a restaurar contigo o altar que você fez quebrar, a comunhão que você perdeu. Existem aqueles como Sansão que perderam a comunhão por brincadeira. Existem aqueles como Pedro, por causa de uma negligência, perderam a comunhão. E existem aqueles como a igreja de Éfeso, não sabem que perderam a comunhão. Diz a palavra em Apocalipse: conheço as tuas obras, o teu trabalho, mas você perdeu o primeiro amor. São aqueles que estão na igreja, estão aqui presentes, não sabem que estão desviados, mas perderam o primeiro amor. Se você ler a igreja de Éfeso, era uma igreja poderosa nas suas obras, não tolerava falso profeta, não tolerava falso ensino, mas ele se perdeu. Talvez as obras que você faz para a igreja, talvez as obras que você tenta fazer para Deus, está te afastar da comunhão.
Há pessoas que fazem as obras fora do propósito. O excesso de atividade, o excesso de coisa da igreja, eles se desviaram, perderam o primeiro amor. Há quem prega, mas já não tem chama. Há quem canta, mas já não tem chamas do primeiro amor. Se acostumou com o altar, se acostumou com a igreja, se acostumou com as cadeiras, se acostumou, mas perdeu o primeiro amor, perdeu o altar da comunhão. Mas ele não sabe, a igreja de Éfeso, mas em todos que perderam, Deus ainda dá a chance de restauração. Lembra-te onde caíste e volta. E volta. Aleluia. Não podemos fazer a obra de Deus distante do próprio Deus. Não podemos fazer a obra de Deus com o coração cheio do mundo, cheio de Satanás. Não podemos. Não podemos fazer a obra de Deus sem restaurar o altar. Se coloca em pé e nós hoje vamos orar por restauração. Se coloca em pé. Feche os seus olhos e fale com Deus. Fale com Deus nesse momento. Você que acha que não tem solução para ti, clame por Ele agora. Você que acha que o pecado te deixou nu, te deixou envergonhado, fale com Ele agora. Clame pelo Espírito Santo. Talvez você não sabe que o Espírito do Senhor já não está contigo. Talvez você acha que estás a fazer a obra de Deus, mas o Espírito do Senhor já saiu há muito tempo. Ore no teu lugar nesse momento. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Espírito Santo, nós acreditamos na tua restauração. Espírito Santo, nós acreditamos que o Senhor pode fazer voltar ao altar da comunhão. Nós acreditamos, Espírito Santo, que aqueles que perderam a comunhão contigo estão a ser restaurados agora. Nós acreditamos, Espírito Santo. Nós acreditamos, Espírito Santo. E aquele que não caiu, Espírito Santo, encha para que não caia. Encha para que ele permaneça. Encha para que ele se torne firme diante da tentação. Encha, Espírito Santo, para resistir o dia mau, para resistir a tentação. Encha, Espírito Santo. É você que está a orar nesse momento. 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 Talvez você pense que nunca pecaste, mas já começaste a tolerar alguns pecados na tua vida. Já começaste a tolerar algumas coisas na tua vida. Já começaste a tolerar passar semanas sem orar, semanas sem ler a Bíblia, semanas sem falar com Deus, semanas sem jejuar, um ano sem falar com Deus. Já começaste a tolerar. Ore, 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 ore. Sim, Deus, traga em nós arrependimento, traga em nós o entendimento de que falhamos contra Ti, traga em nós o entendimento de que perdemos o altar, perdemos a comunhão contigo. Traga em nós a saudade de estar contigo, traga em nós os momentos bons que passamos contigo. Senhor, diz a Tua palavra
volta, que o Espírito Santo nos lembrará. Espírito Santo, lembra, faz lembrar esse jovem, essa jovem, daquele momento de comunhão, do altar que ele tinha contigo. Espírito Santo, faz lembrar. Não retire de nós o teu Espírito, nem nos afaste da tua presença. Não retire de nós o teu Espírito, não nos afaste da tua presença. Nos faça voltar ao altar de adoração. Que a nossa vida seja adoração para ti. Que voltemos à comunhão contigo. Voltemos. Talvez você se acha perfeito. Talvez você pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Amado, prepara-te para enfrentar a tentação. Prepara-te para enfrentar o dia mau. Se encha para enfrentar o dia mau, para resistir o pecado, para manter a chama do altar. Que o fogo na tua vida nunca se apague. Que o fogo na tua vida nunca se apague. Oh! Eu abandono tudo que um dia abracei. Me divorcio dos deuses com quem me casei. Eu abandono tudo que um dia abracei. Me divorcio dos deuses com quem me casei. Eu abandono tudo que um dia abracei. Me divorcio dos deuses com quem me casei. Eu abandono tudo que um dia abracei. Abandona. Me divorcio dos deuses com quem me casei. Hoje, que o Espírito Santo faça divórcio. O Espírito Santo testemunhe o divórcio, o teu divórcio com o pecado, o teu divórcio com o pecado. Que o Espírito Santo testemunhe. Dirija. Eu abandono tudo que um dia abracei. Me divorcio dos deuses com quem me casei. Eu abandono tudo que um dia abracei. Me divorcio dos deuses com Lembra do que quem você me abraçou. casei. Lembra do que você abraçou, que te tira da comunhão. Lembra do que você abraçou, que te tira da presença. Lembra do que você abraçou, que te tira da comunhão com Ele. Lembra do que você abraçou, que te tira do altar, o que te desvia a atenção. Lembra. Eu abandono tudo que um dia abracei. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Me divorcio dos deuses com quem me casei. Talvez você está tolerando amizades ímpias. Deus está falando para você: deixa essas amizades. Se divorcia dessas amizades. Foram as coisas boas que me afastaram. Foram as coisas boas que apagaram a luz que brilhava. Foram as coisas boas que me afastaram. Foram os encantos que apagaram a luz que brilhava em mim.
as coisas boas que me afastaram, foram as coisas boas que apagaram a luz que brilhava